E essa pergunta não poderia sair daqui, né? Eu já vi você falando em outros meios de comunicação, mas as câmeras nas fardas dos policiais, o que você tem a dizer? Um instrumento fundamental. Para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Um instrumento fundamental de proteção e de defesa da sociedade contra pessoas que, ao se revestirem do poder do Estado, cometem crimes e ilicitudes ou agressões e tantas outras coisas mais que a gente sabe, mas um instrumento fundamental também de proteção da atitude legal, da atitude dentro da lei de um policial que faz a sua atuação ali dentro dos princípios da legalidade. Ô Claudinho, você sentiu uma resistência dos policiais no começo? Eu acredito que tem um debate que muitas vezes coloca a câmera corporal como um instrumento de vigilância do policial. Quando o debate vem por esse viés, a gente percebe que os policiais acabam tendo uma resistência, né? Mas quando a gente dialoga, constrói, explica para o policial qual que é a razão fundamental da existência da câmara corporal, esses próprios policiais, eles aderem e viram defensores. Nós temos uma parte da polícia que defende as câmeras e temos uma parte que não defende. Mas a gente sabe que a parte que defende é a parte legalista, é a parte que quer ter base jurídica para atuar, quer ter segurança jurídica para atuar. Segurança no próprio trabalho, segurança da sociedade. A câmera, os dados da câmera, não só no Brasil, no mundo, a gente tem visitado pesquisas da polícia de Londres, da polícia de Nova York, da polícia de Chicago, e os dados demonstram que a câmera reduz a violência policial, a câmera reduz a violência contra a polícia, ela reduz a violência contra a polícia, ela faz com que aquelas pessoas que são flagradas cometendo atos ilícitos, elas confessem a prática do ato ilícito. Então, a câmera ela é importante para todo mundo. Ela gera justiça, porque ninguém vai acusar o policial do que ele não fez. Ela gera justiça também porque o policial também não vai praticar equívoco contra um cidadão, e se ele praticar, ele vai sofrer as consequências disso do ponto de vista jurídico. E ela também gera economicidade judicial, porque quando o cidadão que praticou uma ilicitude chega na frente do juiz e confessa, ali não tem mais debate, ele já confessou, o juiz dá a sentença dele, a pessoa vai cumprir a sua pena. Sem a Câmara, isso gera um recurso, gera outro recurso, e o processo demora uma infinidade de tempo, gerando custo para o judicial. Como você mencionou, o policial que gosta de trabalhar certinho, o policial que é correto, o policial ele vai adorar a câmera, né? Porque ele sabe. Agora, o policial que ele quer ter o poder de Estado para atuar de forma ilegal, ele fica meio reativo. Você sente que os policiais que entram, né, os policiais atuais, tem uma diferença de policiais antigos para os de agora, porque vem de uma outra geração, vem de uma outra formação. Porque a gente sabe muito bem, né, a sociedade sabe que policiais das antigas tinham uma outra visão de sociedade. Então, ele tinha um poder de Estado, então ele atuava com mais energia. E o policial hoje, que trabalha com uma câmera, um policial que é recém-formado, ele sabe que ele tem o Estado, mas ele sabe que ele tem que ser profissional como policial. É isso mesmo, essa leitura que você faz? Eu tenho essa é a leitura da evolução, né? Sim. É a leitura da evolução. De fato, isso é real, é muito real. Agora, é importante também dizer que o policial, ele vai ficando um melhor policial com o passar do tempo também, ainda hoje. Tá. Então, às vezes o policial, ele entra na carreira policial, ele fica 1 ano fazendo a formação dele lá na escola de soldados. Quando ele vai pra rua, ele vai muito eufórico, muito empoderado. Isso faz com que ele cometa erros. E com o passar do tempo,
esse policial, ele fica mais experiente, ele fica com maior capacidade, ele consegue discernir melhor determinadas situações. Então ele consegue atuar com mais técnica policial, né? E com mais prestatividade. Menos enérgico, né? Menos enérgico. Porque a gente sabe também, quando eu já fui enquadrado várias vezes, eu ando de moto até hoje, e eu já passei por abuso da polícia, né? Então, na hora de enquadrar, você ia ver, era policial novato, e quando você ia conversar com um cara pra dialogar, ele falava, não, eu não vou te abordar por gentileza, mão na cabeça, eu vou chegar com tudo mesmo, não sei quem tá em cima da moto, e aí você sente um abuso de autoridade, porque dá pra enquadrar, mas não precisa chegar esculachando, né? Que eles chamam de esculacho. E você pode ter uma abordagem que inicie de uma forma um pouco mais dura, mas verificada a condição daquela pessoa que está sendo abordada, você pode também baixar a guarda e, pô, cidadão, obrigado aí por você ter contribuído com a nossa abordagem. Estamos verificando aqui que você não tem nenhum problema com a justiça, não é quem a gente está procurando, etc. Você tem uma postura mais colaborativa, mais educada e que aproxime o cidadão do policial, né? Então, a abordagem é uma das principais tarefas da polícia, né? E eu tenho dito muito aos policiais, especialmente os do alto comando, que quando a gente conseguir discutir com a sociedade uma abordagem que possa ser referência para essa sociedade, a gente vai resolver boa parte dos problemas que a sociedade tem com a polícia, né? Então, sim, acho que a abordagem é uma coisa muito relevante, muito importante. E as câmeras corporais são fundamentais para qualificar a abordagem. Então, você fala das câmeras corporais. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, se você falar, eu não sei, eu não tenho esses números, não tem problema algum. Mas a gente sabe das câmeras corporais. O governo atual, ele tá querendo tirar essas câmeras? Tem uma briga sobre essas questões ainda? O governo atual, ele teve vários problemas de posicionamentos em relação à câmera corporal. O governador, na campanha eleitoral, tinha dito que acabaria com as câmeras corporais. Na própria campanha eleitoral, depois de muita pressão, ele voltou atrás e ganhou a eleição dizendo que não acabaria com as câmeras corporais. Depois que ele ganhou a eleição, o secretário dele e ele próprio já falaram mal da câmera corporal, já falaram bem da câmera corporal. O último período foi um período dele fazer uma nova licitação de câmeras corporais, mudando a política de câmera corporal. Então, hoje nós temos uma câmera corporal que tem duas funções. Uma função é de gravação da rotina policial. Essa gravação da rotina policial, que é o modo offline, que a câmera grava, ela grava em baixa resolução, sem captação de áudio. Essa gravação, ela fica 3 meses guardada em nuvem. Então, a polícia contrata uma empresa que oferta a câmera ela não é da polícia, ela é um comodato, e ela grava toda a rotina policial durante as 12 horas da rotina policial e guarda durante 3 meses, em baixa resolução. Quando o policial aciona a câmera, que ele aperta um botão nela e ela começa a piscar, ela está gravando em alta resolução e captando áudio. Quando ele faz isso, essa gravação ela fica guardada 1 ano. Por quê? Porque entende-se que ele está numa ocorrência e essa ocorrência está gerando a necessidade de uma gravação mais qualificada do que está acontecendo ali. E ele está se preservando e está preservando a vida do cidadão. Está preservando a vida do cidadão e está captando uma evidência do que está acontecendo ali que pode ser contundente e fundamental lá na frente para o juiz fazer o juízo de valor dele. E se ele não captar, ele é punido? Se ele... Dentro de uma ocorrência, vamos dizer. O procedimento operacional padrão determina que ele deveria captar dentro de uma ocorrência. Se ele não captar, ele pode ser punido. Mas aí, cada apuração... Aí cabe a eles internamente lá avaliar. Exatamente. De repente, ele tem uma razão concreta por não estar captando. É isso. Cada apuração determina o desfecho de cada uma delas. Assim. Não, eu tô perguntando porque deve ser a dúvida de muita gente da sociedade. Uhum. Tá numa ocorrência, né? Tá numa abordagem, ou tá numa ocorrência, tá numa novidade ali que ocorreu no ambiente. E aí não aciona,
E aí depois fica o dito pelo não dito. Então, Isso. né? Tem que Dependendo da circunstância, ele pode sofrer uma punição em razão disso. Ele pode ser enquadrado, por exemplo, numa fraude processual, porque a câmera é considerada um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Sim. Ele teve a oportunidade de poder gerar a evidência, gerar a prova, e ele não gerou por alguma razão. Se quem está fazendo a apuração tiver a sua opinião formada de que ele não gerou porque quis, porque ele errou, ele pode sofrer uma consequência. Mas eu estava dizendo o seguinte, hoje o modelo de câmera corporal que a gente tem é esse. O novo modelo que foi licitado recentemente pelo governador, ele não tem mais a gravação ininterrupta, a gravação da rotina policial. O policial usa a câmera e ela não está gravando. Ela só vai passar a gravar quando ele for para uma ocorrência. Ah, entendi. Aí, ou ele aciona voluntariamente, ou alguém lá no comando aciona automaticamente. E aí ele não tem nenhuma governabilidade sobre acionar ou não acionar. Então, segundo o que o governo do estado tem manifestado publicamente, o comandante ou quem recebeu a ocorrência lá no Copom, na hora que ele receber a ocorrência e a ocorrência ser enviada para aquele policial que vai atender, definir o policial que vai atender, automaticamente lá mesmo no Copom, os policiais lá acionam a câmera dele para iniciar o processo de gravação em alta resolução. Eu acho viável, porque não fica no poder do policial apertar o botãozinho para dar ocorrência, porque se ele achar, né, vamos fazer a leitura, se ele achar que é viável para ele gravar, ele grava. Se ele tiver no poder da energia e não gravar, aí ele vai sofrer a punição. Mas aí ele pode argumentar. No calor da ocorrência, eu esqueci. Então tem uma série de fatores. E agora, lá dentro do Copom, ou do batalhão, enfim, onde for acionado, ele não tem como fugir. Sai da governabilidade dele. Sim. Sai da governabilidade dele. A dúvida que a gente tem, e aí a gente quer ver o equipamento funcionando, Sim. é se nós vamos ter condições de garantir esse acionamento remoto como está se vendendo que vai ter. Sim. Nós vamos ter pessoal para isso, porque hoje nós temos um problema também na polícia, né? Nós temos um baixo número, a tropa está no menor número da história, né? Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, os concursos que a Polícia Militar abre hoje, em razão da baixa valorização que os policiais têm, não têm sido atraentes para trazer novos policiais. Então, os concursos, em geral, não têm cumprido a sua meta de captação de pessoal. Então, a polícia que já teve mais de 100 mil homens, como a Polícia Militar, hoje tem 78 mil em média. Então, nós temos um problema de pessoal também que precisa ser administrado, né? E quanto mais tarefa você tem, mais gente você vai ter que despender para poder fazer, para cumprir essas tarefas. Mas a gente ainda vai... Isso é objeto de observação. Sim. A política vai ser implantada agora e a gente vai poder acompanhar. Mas analisando no geral, você crê, né? Ou entende que o governo ele fez uma leitura que é muito mais eficiente você ter as câmeras do que não ter? Eu avalio que esse governo que está aí, ele percebeu que abrir mão dessa política agora poderia lhe gerar um desgaste muito grande. Mas em números, Porque, Cláudio? na minha opinião, a partir do comportamento deles, eles não queriam as câmeras. Tá, mas Claudinho, vamos falar aqui em números. Você tem esses números? Você já pesquisou, tipo, olha, com as câmeras deu muito menos ocorrência para policiais, vamos dizer. Questões jurídicas internas. O policial tá trabalhando mais certinho, a sociedade começou a avaliar, viu que não tá tendo abuso de poder e etc. Você sentiu? Todas as pesquisas que se tem no mundo determinam que, com o uso da câmera corporal, o policial cumpre mais o procedimento operacional padrão. Ele se enquadra mais no procedimento operacional padrão. E as câmeras também, elas não colaboraram nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do mundo para reduzir a atuação policial. Não colaboraram. Então, todos os chamados são atendidos, os policiais atuam e nessa atuação eles se enquadram mais nas regras de atuação. Então, a câmera, ela aprimora o trabalho policial.
Ela é fundamental para isso.